Imagine só, dois analistas, cada um com sua visão, soltam declarações quase no mesmo dia sobre a guerra na Ucrânia. Um diz que Putin está no controle, que a situação é favorável e que ele já venceu o jogo. O outro afirma exatamente o oposto. A Rússia está perdendo feio, as perdas são insustentáveis e o futuro é incerto. Quem está certo? Ou melhor, será que algum dos dois está completamente errado? Vamos deixar as personalidades de lado. O que importa aqui é a essência do debate. De um lado temos a narrativa otimista que tenta vender a ideia de que tudo caminha bem para Moscou, que os avanços são reais e que o plano segue conforme o esperado. Do outro, a visão crítica que aponta para derrotas estratégicas, recursos esgotados e um exército em frangalhos. Qual delas merece mais atenção? Comecemos pelos fatos. Putin não está em Kiev, nem em Odessa, nem sequer próximo da fronteira com a Polônia. Não derrubou o governo ucraniano, não controla todas as regiões que reivindica e, o mais importante, não alcançou nenhuma das metas que estabeleceu no início da invasão. Se a vitória fosse medida apenas pelo controle territorial, a Rússia teria que admitir que em 2 anos de guerra, conquistou menos de 1% do território ucraniano. E mesmo assim, há um custo humano e material absurdo. As perdas russas são chocantes. Números não mentem. Mais de 1 milhão de baixas entre mortos e feridos, algo comparável às piores batalhas da Segunda Guerra Mundial. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos saíram do Afeganistão após perderem 18 mil soldados. A Rússia já ultrapassou essa marca dezenas de vezes. E não estamos falando de equipamentos, tanques retirados de museus, soldados recrutados às pressas, comandantes sendo substituídos em ritmo acelerado. Isso não é sinal de força, mas de desespero. No Donbas, a situação é ainda mais reveladora. Sim, a Rússia controla Donetsk, mas o avanço é lento, doloroso e cheio de reveses. Putin prometeu a Trump, há 2 meses, que dominaria toda a região em pouco tempo. Até hoje, cidades como Avdiivka resistem, e áreas que já foram ocupadas estão sendo retomadas pela Ucrânia. Em Kherson, a realidade é ainda pior. A Rússia perdeu o controle da cidade que havia conquistado em 2022, e não há perspectivas de recuperá-la. Mas isso não significa que a Rússia esteja à beira do colapso. A propaganda do Kremlin tenta vender a ideia de que tudo está sob controle, que os avanços são significativos e que a vitória é questão de tempo. E de certa forma, eles têm alguns pontos a seu favor. A economia russa não desabou, a população ainda apoia a guerra em grande parte, e o Ocidente começa a dar sinais de cansaço com o apoio à Ucrânia. O problema é que a realidade não se resume a discursos. A guerra não é vencida com palavras, mas com resultados. E os resultados, até agora, mostram um impasse sangrento. A Ucrânia resiste, mas não consegue avançar. A Rússia avança, mas a um custo insuportável. E enquanto isso, o mundo assiste, sem saber ao certo quem sairá vencedor. A verdade é que ninguém está ganhando essa guerra. Nem Putin, que não alcançou seus objetivos, nem a Ucrânia, que paga um preço altíssimo pela resistência. O que existe é uma situação de desgaste mútuo, onde cada metro conquistado custa mais do que deveria. E o pior, não há sinais de que isso vá mudar tão cedo. Então, quem está certo? Os otimistas ou os pessimistas? A resposta é simples, nenhum dos dois. A guerra não é preta ou branca, mas um emaranhado de cinzas. Putin não venceu, mas também não está derrotado. A Ucrânia não perdeu, mas também não está perto da vitória. O que resta é a dura constatação de que enquanto os dois lados insistirem em lutar, o único resultado garantido será mais sofrimento. E isso, infelizmente, não é propaganda. É fato. E os números não mentem, quanto mais a guerra se arrasta, mais insustentável se torna a conta. Estimativas conservadoras já apontam mais de 200 mil mortos, enquanto as projeções mais otimistas, se é que podemos chamá-las assim, ultrapassam 400 mil. Somando os feridos, o total de baixas beira a casa dos milhões. Um cálculo realista considerando a proporção entre mortos e feridos que todos os analistas, sem exceção, reconhecem como padrão. Mesmo se adotarmos o número mínimo de 200 mil mortos, ainda assim estamos falando de perdas humanas superiores às sofridas pela Rússia em qualquer conflito desde a Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista militar, Putin não alcançou nenhum dos objetivos territoriais oficialmente declarados pelo Kremlin. Pior, esgotou recursos que pareciam inesgotáveis. Os estoques soviéticos de tanques blindados, munição de artilharia e equipamentos foram consumidos como se fossem combustível barato. Hoje, a capacidade bélica da Rússia é uma sombra do que era antes da invasão. Mas e as outras metas? Talvez nelas o ditador tenha encontrado algum sucesso.
Afinal, o Kremlin sempre repetiu dois mantras: desmilitarização e desnazificação. Vamos examinar um por um, começando pelo mais simples, ou pelo menos, pelo que deveria ser. A desmilitarização, em teoria, significaria privar a Ucrânia de sua capacidade militar. Desde o primeiro dia da invasão em larga escala, essa foi apresentada como uma das principais justificativas. Mas será que em setembro de 2025, esse objetivo foi alcançado? Basta olhar para as imagens que chegam da linha de frente. O exército ucraniano não apenas mantém, mas expande seu arsenal. Tanques, veículos blindados, drones, sistemas de artilharia, tudo isso continua em operação, e em quantidades crescentes. O país se tornou o maior produtor de obuseiros autopropulsados da Europa, superando a produção combinada de todas as nações do continente. É também o líder global na fabricação de drones, uma das poucas nações capazes de sustentar uma guerra moderna em terra, mar e ar com sistemas não tripulados. Ao lado da Rússia, a Ucrânia hoje é uma das duas potências militares que dominam essa nova era de conflitos robotizados. E não para por aí. O efetivo das forças armadas ucranianas multiplicou-se desde o início da guerra, superando em várias vezes o contingente pré-invasão. A indústria de defesa local deu um salto sem precedentes, desenvolvendo mísseis de longo alcance, drones de ataque e até sistemas de defesa aérea avançados. Os recentes ataques com mísseis Storm Shadow e ATACMS, além das operações bem-sucedidas contra alvos estratégicos russos, mostram que a Ucrânia não apenas resistiu, mas evoluiu. A desmilitarização, portanto, não só fracassou como produziu o efeito inverso, transformou o país em uma das forças armadas mais modernas e adaptáveis do mundo, além de consolidá-lo como um dos principais polos de produção de defesa da Europa. Nesse quesito, Putin não apenas não venceu, entregou à Ucrânia exatamente o que queria destruir. Resta, então, a desnazificação. Originalmente, o termo era uma distorção grotesca do processo histórico de desnazificação da Alemanha pós-Segunda Guerra. Mas o Kremlin foi além. Usou-o como eufemismo para justificar a destruição da identidade ucraniana, a imposição de um governo fantoche e a submissão total do país. Em outras palavras, não se tratava de combater extremistas, mas de aniquilar a própria ideia de uma Ucrânia soberana. E aqui, mais uma vez, os fatos desmentem a narrativa russa. 3 anos e meio de guerra não enfraqueceram, mas fortaleceram a coesão nacional ucraniana. As tentativas de dividir a sociedade, seja explorando diferenças linguísticas, seja promovendo golpes internos, fracassaram. O governo Zelensky mantém legitimidade tanto no cenário internacional quanto entre a população, apesar dos esforços russos para desestabilizá-lo. Nem mesmo as investidas de figuras como J.D. Vance ou as declarações ambíguas de Donald Trump conseguiram abalar sua posição. As sanções contra a cultura russa, o abandono do idioma do agressor e a rejeição à influência de Moscou não são imposições de cima para baixo, mas uma resposta orgânica da sociedade. Afinal, quando o inimigo é um soldado russo marchando em direção à sua casa, a resistência não é ideológica, é instintiva. As campanhas de terror contra civis, os ataques à infraestrutura energética e as tentativas de quebrar o moral da população tiveram o efeito oposto. Em vez de gerar rendição, produziram uma nação mais unida e determinada. A Ucrânia não apenas não se desnazificou, ela se reinventou, rejeitando tudo que a Rússia representa e abraçando uma identidade europeia e democrática mais forte do que nunca. Se o objetivo de Putin era apagar a Ucrânia do mapa, o resultado foi o contrário. Ele a tornou mais ucraniana do que nunca. Mas se os fatos são tão claros, por que ainda há quem insiste em ver uma vitória russa no horizonte? É aqui que entram os propagandistas, aqueles que, como Arestovich, repetem narrativas distorcidas, e aqueles que, mesmo sem trabalhar diretamente para o Kremlin, ecoam suas falácias por convicção ou conveniência. Antes de analisarmos suas estratégias, porém, um lembrete: você pode apoiar este conteúdo com um like, um comentário, ou assinando o canal. Sua interação não apenas ajuda na divulgação, mas também sinaliza se esse formato, uma análise mais aprofundada, quase uma coluna em vídeo, é algo que você valoriza. Se quiser ir além, considere apoiar financeiramente o projeto. Há links na descrição para doações ou para adquirir o MVP, uma ferramenta que permite contornar bloqueios e acessar a internet livremente, sem as restrições impostas por regimes autoritários. Agora voltemos ao cerne da questão. Em que se baseia a propaganda russa? Todos sabemos que ela raramente recorre à mentira descarada. Em vez disso, opera com meias-verdades, omissões seletivas e distorções de contexto,
técnicas muito mais eficazes para manipular a percepção pública, que não tem qualquer fundamento. Eles pegam um fragmento de informação factual e o distorcem até se tornar irreconhecível, como se jogassem um dado em um liquidificador e esperassem que o resultado fizesse sentido. Veja o exemplo da TCC. Sim, há irregularidades, desvios, problemas pontuais, como em qualquer conflito prolongado. Mas a Rússia transforma isso em uma narrativa de caos generalizado, como se cada incidente fosse a regra, não a exceção. Na realidade, estamos falando de dezenas de casos por ano, não centenas por dia. Mas isso não importa para a máquina de propaganda. O que interessa é inflar o problema até que ele se torne uma verdade alternativa, uma distorção tão grande que as pessoas deixam de questionar. E é assim que funciona a ilusão de vitória. Quando a Rússia enfrentou suas primeiras derrotas no fronte em 2022, muitos acreditaram, ou quiseram acreditar, que a Ucrânia recuperaria o controle total de seu território, incluindo a Crimeia, e restauraria as fronteiras de 1991. Essa ideia não era apenas otimista, era uma fantasia alimentada por uma combinação de esperança, desinformação e, em alguns casos, pura irresponsabilidade. Sim, se o Ocidente tivesse agido com mais rapidez e determinação, talvez houvesse uma chance real. Mas a hesitação dos aliados, a lentidão nas entregas de armas e a falta de uma estratégia unificada transformaram essa possibilidade em um sonho cada vez mais distante. Enquanto isso, a propaganda russa explorava cada revés ucraniano como se fosse um sinal de colapso iminente, ignorando um detalhe crucial: a Ucrânia não começou essa guerra. Não é a agressora. Não busca expandir seu território. E no papel, suas forças armadas não são páreo para o arsenal russo, assim como um boxeador amador não seria páreo para Mike Tyson em seu auge. Mas aqui está o ponto. Mesmo que a Ucrânia não tenha conseguido avançar até a Crimeia, isso não significa que Putin tenha vencido. Significa apenas que a Rússia é ainda mais fraca do que parece. Afinal, qual era o objetivo inicial da operação especial? Recuperar territórios que já estavam sob controle russo antes de 2022? Ou algo mais ambicioso? Porque se a meta era simplesmente evitar que a Ucrânia entrasse na OTAN, então a guerra já é um fracasso retumbante. Se era desmilitarizar o país vizinho, então os drones ucranianos sobre Moscou e os ataques a bases russas provam o contrário. E se era desnazificar a Ucrânia, então o mundo viu que o verdadeiro nazismo está do lado que invade, bombardeia hospitais e sequestra crianças. Agora olhemos para a linha de frente. A Ucrânia ainda não conseguiu estabilizá-la, e o avanço russo continua, lento, sangrento, mas constante. Aí vem o argumento favorito dos propagandistas: a Rússia está ganhando terreno, logo está vencendo. É como dizer que um lutador que aguenta 12 rounds contra Tyson é um vencedor só porque não foi nocauteado no primeiro. Mas a guerra não é um esporte. Não há juízes para marcar pontos. Cada metro conquistado custa vidas, e cada dia de resistência ucraniana é uma derrota para Putin, mesmo que não seja uma vitória definitiva para Kiev. A verdade é que ambos os lados estão perdendo. Putin, porque sua economia está à beira do colapso, sua população envelhece enquanto os jovens morrem no fronte, e seu regime depende cada vez mais de repressão e mentiras. A Ucrânia, porque cada dia de guerra é uma ferida aberta, cidades destruídas, famílias separadas, uma geração inteira marcada pelo trauma. E não adianta culpar apenas o Ocidente, embora a lentidão na ajuda militar e as divisões internas da Europa tenham seu peso. Há erros ucranianos que não podem ser ignorados: comandantes incompetentes, fortificações mal planejadas, decisões táticas questionáveis, como a defesa a todo custo de posições insustentáveis, resultando em perdas desnecessárias. Mas aqui está o cerne da questão: enquanto a guerra não terminar, não há como declarar vitória ou derrota. Putin ainda tem recursos humanos, econômicos, propagandísticos, para prolongar o conflito. Cada dia que passa é uma oportunidade para sua máquina de desinformação vender a narrativa de que a vitória está próxima, mesmo que essa vitória seja apenas mais um vilarejo tomado a um custo exorbitante. E enquanto a Rússia avança, por mais lento que seja, a propaganda continuará a distorcer a realidade, transformando derrotas em retiradas táticas e fracassos em estratégias de desgaste. Enquanto isso, o mundo assiste. Alguns países ainda fazem negócios com Moscou, como se Putin fosse um parceiro legítimo e não um criminoso de guerra. A China joga dos dois lados, vende drones para a Rússia, mas evita transações financeiras que possam atrair sanções. Líderes como Modi e Erdogan posam para fotos com Putin, mas evitam condenar a invasão.
E Trump, com sua retórica isolacionista, ameaça cortar o apoio à Ucrânia se eleito, dando a Putin exatamente o que ele mais deseja: tempo. Mas há uma diferença crucial entre não estar isolado e ter aliados. Putin pode viajar, apertar mãos, sorrir para as câmeras. Mas no fundo, o mundo sabe quem ele é. Sabe que sua economia depende de um único produto, o petróleo, e que cada sanção, cada restrição, enfraquece seu regime um pouco mais. Sabe que no longo prazo a Rússia está condenada a um declínio lento e doloroso, a menos que algo mude drasticamente. E é por isso que a ajuda à Ucrânia não é caridade. É um investimento na segurança global. Cada drone abatido, cada tanque destruído, cada soldado russo morto é um golpe na máquina de guerra de Putin. Não é uma vitória definitiva, ainda não. Mas é a única maneira de garantir que, quando essa guerra finalmente terminar, o mundo não acorde com um novo pesadelo, um ditador vitorioso, encorajado a repetir seus crimes em outro lugar. A história não perdoa a indecisão. E a história já mostrou, repetidas vezes, que apaziguar tiranos nunca funciona. Então, quando você ouvir alguém dizendo que a Ucrânia já perdeu, ou que Putin está vencendo, lembre-se, a propaganda russa não quer que você veja a realidade. Ela quer que você desista. E desistir é exatamente o que Putin precisa para ganhar. O mundo não se curva diante de um tirano sem pagar um preço. E a Rússia de Putin está pagando, caro, muito caro, por cada ilusão de grandeza que ainda tenta vender. Olhem para os fatos. A Europa, que antes dependia do gás russo como se fosse oxigênio, hoje constrói terminais de GNL, diversifica fornecedores e acelera a transição energética como se sua sobrevivência dependesse disso. Porque depende. A Índia e a China, sim, compram petróleo russo. Mas a que custo? Descontos humilhantes, negociações forçadas, uma relação de submissão disfarçada de parceria estratégica. Moscou não vende energia, ela implora por compradores. E cada barril vendido com 30% de desconto é um lembrete: a Rússia não é mais uma potência, é um fornecedor de segunda categoria, dependente da boa vontade de quem ainda topa fazer negócios com um pária internacional. Os números não mentem. Antes da guerra, a Europa absorvia mais de 40% das exportações russas de gás. Hoje, menos de 10%. Os gasodutos que Putin chamava de projetos do século viraram tubulações fantasmas, corroendo-se sob o peso da irrelevância. A China, por sua vez, não é um aliado, é um credor disfarçado de parceiro. Cada componente eletrônico, cada chip avançado, cada peça de maquinário que a Rússia não consegue produzir precisa ser importado, e Pequim cobra o preço que quiser. A soberania russa? Uma ficção conveniente. Putin vendeu a independência do país em troca de migalhas, e agora descobre que ser vassalo da China não é vitória, é uma sentença. A propaganda do Kremlin tenta vender essa realidade distorcida como um triunfo. Olhem, Putin ainda está no poder. A Rússia não foi isolada. Os ocidentais falharam. Mas é exatamente isso, uma narrativa frágil, sustentada por meia-verdades e omissões. Sim, a Rússia ainda vende petróleo. Sim, ainda há países dispostos a fechar os olhos para seus crimes. Mas o que a propaganda não mostra são os custos ocultos. A fuga de cérebros, a estagnação tecnológica, a economia refém de um único cliente que dita as regras. O que não aparece nos discursos são os generais mortos em silêncio, as fábricas de armas operando no limite, os jovens russos que fogem do país para não serem jogados na guerra como carne de canhão. Putin pode posar de estadista invencível, mas por trás das câmeras, a máquina de guerra russa rende, enferrujada pela corrupção e pela incompetência. E então há Donald Trump, o presente inesperado que Putin nunca mereceu, mas que aceitou de braços abertos. Um presidente que confunde liderança com espetáculo, que trata a política externa como um reality show onde o importante é ter a última palavra. Não há mais inteligente. Trump não é um agente russo, como alguns gostam de acusar. Ele é algo pior, um oportunista que por ignorância ou vaidade, joga a favor do Kremlin sem nem perceber. Sua abordagem errática, ora ameaçando cortar ajuda à Ucrânia, ora vendendo armas a Kiev, cria uma incerteza que beneficia apenas um lado, o de Moscou. Putin não precisa de um aliado nos Estados Unidos, precisa de um caos controlado, de um Ocidente dividido, de líderes fracos demais para agir e arrogantes demais para ouvir. Trump não é o único problema, mas é o sintoma mais visível de uma doença maior, a erosão da confiança nas instituições, a polarização que paralisa democracias, a ascensão de figuras que tratam a verdade como moeda de troca. E Putin, mestre da manipulação, sabe explorar cada fissura. Quando Trump diz que a OTAN é obsoleta, quando questiona o apoio à Ucrânia,
Quando flerta com a ideia de abandonar aliados, ele não está apenas sendo imprudente, está fazendo o trabalho sujo do Kremlin. Não por lealdade a Putin, mas por pura incapacidade de entender o que está em jogo. A Rússia, claro, tenta capitalizar cada momento de fraqueza ocidental. Em 2016, interferiu nas eleições americanas. Em 2024, espalhou desinformação, financiou campanhas de desestabilização, explorou divisões. Mas aqui está a ironia. Mesmo com todo o esforço, o maior trunfo de Putin não foi uma operação secreta brilhante, foi a incompetência alheia. Trump não é um produto da inteligência russa, é um subproduto da decadência institucional americana. E Putin, astuto, soube transformar essa fragilidade em vantagem. Ainda assim, não se enganem, a guerra na Ucrânia não acabou. A Rússia pode ter resistido às sanções melhor do que o esperado, mas isso não significa que esteja vencendo. Significa apenas que o Ocidente demorou a entender que derrotar um tirano exige mais do que retórica, exige coerência, sacrifício e a disposição de encarar a realidade, não as ilusões que o Kremlin vende. Putin pode se gabar de ter sobrevivido a 2022, mas cada dia que passa é uma prova de que sua estratégia é insustentável. A economia russa está condenada a um futuro de dependência, sua população envelhece e foge, e sua elite, antes arrogante, agora negocia em segredo com a China como um vassalo desesperado. O que nos leva à pergunta inevitável: até quando? Até quando o mundo tolerará um regime que troca vidas por poder, que vende a soberania de seu povo em troca de migalhas, que transforma seus cidadãos em reféns de uma guerra sem sentido? A resposta não está em Moscou. Está em Washington, em Bruxelas, em cada capital que ainda acredita que apaziguar um tirano é mais fácil do que enfrentá-lo. A história já provou que não é. E a Ucrânia, hoje, é o campo de batalha onde essa lição será escrita em sangue se necessário, mas com uma clareza que não deixará margem para dúvidas. E as perdas já estão aí, gravadas em pedra, independentemente do desfecho da guerra. Putin pode até se agarrar à ilusão de que ainda não foi derrotado, mas a verdade é que ele já perdeu, e perdeu muito antes de Kiev cair ou de Moscou erguer sua bandeira sobre as ruínas de Kharkiv. O que ele sacrificou não são apenas soldados ou tanques, mas o próprio futuro da Rússia como potência. A Síria, por exemplo, era seu trunfo geopolítico, um laboratório onde testava sua influência, um ponto de apoio para projetar poder no Oriente Médio. Hoje, o que resta? Um governo fantoche que mal consegue se sustentar, bases militares isoladas e uma presença que mais parece um fantasma do que uma estratégia. Bilhões de rublos, milhares de vidas e anos de manipulação diplomática, tudo desperdiçado para salvar um ditador que, no fim, só conseguiu fugir de avião enquanto seus aliados eram varridos do mapa. A Síria não é mais um satélite russo. É um lembrete amargo de como a ambição desmedida se transforma em cinzas. E não para por aí. A Armênia e o Azerbaijão, dois países que Putin tratava como peças em seu tabuleiro, escaparam de suas mãos como areia. A Armênia, outrora um aliado incondicional, agora vira as costas para Moscou, suspende sua participação na OTSC e busca abrigo sob as asas da França e dos Estados Unidos. O Azerbaijão, por sua vez, não apenas se aproximou da Turquia, mas também se tornou um jogador independente, conduzindo exercícios militares com potências ocidentais em solo que antes era domínio russo. Putin acreditava que o Cáucaso era seu quintal. Hoje é uma região onde a Rússia não dita mais as regras, e onde seus interesses são ignorados com um desprezo que teria sido impensável há uma década. Cada passo dado na Ucrânia foi um passo em falso no resto do mundo. Cada tanque enviado para Donbas foi um soldado a menos para proteger o que restava do Império. E então a OTAN. Putin queria enfraquecê-la, dividir seus membros, provar que o Ocidente era um gigante de pés de barro. O resultado? A Suécia e a Finlândia, duas nações que por décadas equilibraram-se entre a neutralidade e a cautela, bateram a porta da aliança com uma urgência que só o medo explica. Não foi a diplomacia russa que as convenceu, mas o som dos mísseis caindo em Kiev. Agora a fronteira da OTAN com a Rússia dobrou de tamanho, e cada novo membro é um prego no caixão da estratégia de Putin. Ele queria menos OTAN? Recebeu mais. Queria um Ocidente dividido? Assistiu a uma Europa unida como não se via desde a Guerra Fria. Cada ameaça, cada ultimato, cada gesto de desdém só serviu para fortalecer o que ele mais temia. E a economia? A economia. Os mesmos analistas que em 2022 profetizavam o colapso imediato da Rússia agora se engalfinham em debates estéreis, tentando provar que suas previsões não eram tão catastróficas assim. Mas a verdade é que a Rússia não quebrou porque queimar o futuro é uma forma de sobreviver ao presente.
O país esvaziou seus fundos soberanos, sacrificou investimentos em infraestrutura, cortou gastos sociais e transformou sua indústria em uma máquina de guerra. Fábricas operam em turnos reduzidos, setores inteiros, como o de máquinas agrícolas ou carvão, entraram em colapso, e o déficit fiscal ameaça explodir para além dos 7% do PIB, enquanto o governo se endivida a juros insustentáveis. Os especialistas, até mesmo os mais alinhados ao Kremlin, admitem: a economia russa está em estado terminal. Não é uma crise passageira. É uma hemorragia lenta, onde cada dia de guerra é um dia a menos de fôlego. Putin apostou tudo em uma vitória rápida. Em vez disso, colheu derrotas que se acumulam como dívidas. A Síria, o Cáucaso, a OTAN, a economia, cada uma dessas frentes é uma prova de que seu jogo já está perdido, mesmo que a guerra na Ucrânia ainda não tenha um vencedor declarado. A história não perdoa quem confunde teimosia com estratégia. E Putin, hoje, não passa de um homem que queima pontes enquanto ainda está sobre elas. E é justamente essa ilusão que o Kremlin vende ao mundo, a de que a economia russa resiste, de que as sanções são inócuas, de que o país ainda tem fôlego para sustentar essa máquina de guerra. Mas os números não mentem, nem os fatos. Enquanto Moscou repete como mantra que a economia está estável, os dados oficiais, quando não são simplesmente ocultados, revelam uma realidade bem diferente. A fuga de cérebros não é apenas uma expressão de efeito, são engenheiros, programadores, cientistas e profissionais qualificados que abandonam o país em massa, levando consigo o conhecimento que poderia impulsionar qualquer economia moderna. O rublo, outrora símbolo de resistência, hoje oscila como um barco à deriva, dependente de intervenções desesperadas do Banco Central. E o mais irônico, a Rússia, que se orgulhava de ser autossuficiente em energia, agora vende seu petróleo com descontos humilhantes, refém de mercados secundários que não querem se queimar com suas transações. Os canais pró-Kremlin no YouTube podem até celebrar cada barril vendido à Índia ou à China como uma vitória geopolítica, mas a verdade é que esses acordos são migalhas. Migalhas que não compensam o colapso da indústria civil, o estrangulamento das cadeias de suprimentos ou o fato de que a cada tanque produzido, a Rússia enterra um pouco mais de seu futuro. Porque guerra não é investimento. É desperdício. Um tanque não gera empregos depois de explodir. Um míssil não volta para a linha de produção. E cada rublo gasto em morte é um rublo roubado de escolas, hospitais e infraestrutura. As mesmas coisas que Putin prometeu melhorar quando chegou ao poder. E aos mortos. Não são apenas números em relatórios. São pais, filhos e irmãos, uma geração inteira de homens em idade produtiva arrancada do mercado de trabalho. A Rússia perdeu, em 2 anos, o equivalente à população de uma cidade como Florença ou Lyon. E não importa quantas vezes repitam que o país é grande, a matemática é implacável. Quando se retira uma parte significativa da força de trabalho, o sistema entra em colapso. Não é teoria. É o que está acontecendo agora. Fábricas fechando por falta de mão de obra, setores inteiros paralisados, e o governo tentando tapar o buraco com trabalhadores estrangeiros, muitos deles explorados, sem direitos, vivendo em condições que lembram a escravidão moderna. Putin gosta de se apresentar como um estrategista genial, mas a realidade é que ele transformou a Rússia em um laboratório de fracassos. Cada sucesso que o regime alardeia, a resistência da economia, a lealdade dos aliados, a determinação do povo, é, na verdade, um sintoma de desespero. A China compra petróleo russo com desconto, mas não ousa desafiar as sanções ocidentais abertamente. A Índia negocia em rublos, mas não abre mão de seus acordos com os Estados Unidos. E a Coreia do Norte, esse parceiro estratégico, não passa de um fornecedor de munição barata, um aliado de conveniência que não tem nada a oferecer além de mais instabilidade. Enquanto isso, a Ucrânia resiste. Não porque seja perfeita, não porque não tenha seus próprios problemas, mas porque luta por algo maior do que um homem ou um regime. Luta por sua existência. E é essa diferença fundamental que define quem está do lado certo da história. A Rússia pode até não ter perdido a guerra ainda, mas já perdeu tudo o que importava, a confiança do mundo, o respeito de seus vizinhos, a chance de um futuro que não seja sinônimo de isolamento e decadência. O Ocidente, é verdade, demorou a acordar. Hesitou em enviar tanques, aviões, sistemas de defesa. Teve medo de uma escalada nuclear, de uma guerra global, de um Putin acuado e imprevisível. Mas mesmo com essas hesitações, mesmo com os erros, uma coisa ficou clara: a Ucrânia não está sozinha. E cada dia que passa, cada cidade defendida, cada contraofensiva bem-sucedida prova que a resistência é possível, que a vitória não é uma miragem, mas uma questão de tempo e de vontade.
Porque no fim das contas, essa guerra não é sobre território, é sobre escolhas. A escolha entre viver em um mundo onde as fronteiras são respeitadas ou em um onde a força bruta decide o destino dos povos. A escolha entre uma Europa unida ou uma Europa dividida, entre uma ordem internacional baseada em regras ou no caos. Putin apostou que o Ocidente seria fraco, que a Ucrânia cairia em semanas, que o mundo aceitaria seu jogo. Mas ele subestimou a coragem dos ucranianos. Subestimou a determinação dos aliados. E, acima de tudo, subestimou o fato de que algumas coisas não têm preço, como a liberdade, como a dignidade, como o direito de um povo decidir seu próprio futuro. A Rússia ainda não foi derrotada, mas já está condenada. Condenada a viver com as consequências de uma guerra que nunca deveria ter começado. Condenada a carregar o peso de centenas de milhares de mortos, de famílias destruídas, de uma economia que nunca mais será a mesma. Condenada a ser lembrada não como uma potência, mas como um império em ruínas, cujos líderes preferiram queimar tudo a admitir que estavam errados. E nós? Nós temos uma escolha. Podemos assistir de braços cruzados enquanto a máquina de guerra russa avança, ou podemos fazer o que é certo, apoiar a Ucrânia, pressionar por mais ajuda, garantir que Putin não saia impune. Porque essa guerra não é apenas deles. É nossa também. E o que está em jogo não é apenas o destino de um país, mas o tipo de mundo em que queremos viver. A história não perdoa quem fecha os olhos para a injustiça. E a história já começou a escrever o epitáfio de Putin. Resta saber se teremos a coragem de acelerar o fim desse pesadelo, ou se deixaremos que ele se arraste, ceifando mais vidas, por mais tempo do que deveria.